Olá, bom dia a todos. Estamos mais uma vez com todos vocês através do programa Nas Redes da Caridade para mais um dia de festa, de alegria, onde vamos levar até vocês conhecimento sobre a nossa realidade espiritual. E hoje dedicamos esse programa a uma obra de um benfeitor chamado Emmanuel, que foi muito próximo a Francisco Cândido Xavier nessa última encarnação, onde escreveu aí mais, eu acho que de 100 livros com o Chico Xavier, trazendo informações preciosas sobre o mundo espiritual. Então, não deixe aí você de participar, de estar conosco, de fazer as suas colocações, e não deixe de dar o seu like, o seu joinha, utilizando a plataforma do YouTube. Aqueles que quiserem também utilizar o Instagram, o Facebook, fiquem à vontade, mas estaremos conversando com vocês através do YouTube. Então, bom dia aqui, D'Alessandro, bom dia, doutor Nilson, bom dia, Wilson, sejam bem-vindos à vontade. Bom dia, Caetano, bom dia, Wilson, bom dia, São José Nilson, e a quem está nos acompanhando sempre, emitindo bons pensamentos de vossos lares. Gratidão. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa tem alguns que vão assistir à noite. Verdade. Então, um abraço bem forte para vocês e um bom dia, já um bom mês, bom ano, boa vida em tudo. Tá ótimo. E aí, Wilson, bom dia. Bom dia. O tema de hoje me lembra os nossos cachorrinhos, né? Companheiros de jornada, então tem a ver aí. Quem sabe aí não tem uma história aí de que Emmanuel lembra um pouquinho pra gente aí dos animais também. Ah, é? Vamos então ver. Tá bom. Pessoal, vamos começar? Então, o livro é esse aqui, Companheiro, Chico Xavier, Emmanuel, e eu vou pedir para o D'Alessandro fazer a leitura do prefácio, tá? E aí depois a gente pode utilizar os tópicos para desenvolver o tema. Então, você que está nos acompanhando, por favor, faça as suas observações e participe do programa, que isso enriquece muito o nosso programa, tá bom? Então, o prefácio é: desejamos receber um livro condensando os pensamentos de paz e amor que a doutrina nos oferece. Queremos um ligeiro repositório de reconforto. Por que não podemos possuir um livro que nos faculte momentos rápidos de leitura e meditação em torno de nossas necessidades espirituais? Ficaríamos muito gratos e felizes com um pequeno volume que nos servisse de companheiro para reflexões. Pensamos num livro que se leia assimilando o máximo dos ensinamentos espíritas no mínimo de tempo. Tente enviar-nos do mais além um livro com textos curtos. Dispomos de raros minutos para ler, pense nisso. Consigamos-nos um livro sintetizando ideias que nos alcance o raciocínio com facilidade. Agradeceríamos um conjunto de páginas ligeiras abrangendo o pensamento espírita em si por elemento de informação e cultura edificante. Se possível, organize um livro para leitura rápida. Essas são 10 das muitas solicitações recebidas de vários amigos que motivaram a formação deste volume despretensioso a que nos permitimos dar o nome de Companheiro. Que de nossa parte possamos ter atingido o objetivo a que nos propomos, satisfazendo aos desejos de nossos irmãos, conquanto a nossa desvalia para servi-los e rogando ao Senhor nos conceda paz e luz nos caminhos que sejamos chamados a percorrer, são os nossos votos. Emmanuel, Uberaba, 2 de março de 1977. Bom, legal. Você quer comentar? Pelo que eu vejo, foram pedidos que foi feito a ele, né? Para ter uma coisa rápida, simples e objetiva acerca da doutrina espírita, para que acompanhe a gente no dia a dia e a gente, através de folhear esse livro, de ler, se esclareça. Esses pedidos eu não entendi, mas foram em forma de oração que ele recebe ou realmente na espiritualidade, D'Alessandro? Então, aqui começa com essas 10 frases, né? Ele salientando, né? 10 deve ter sido 10 pessoas diferentes próximas a Chico Xavier, porque a segunda foi assim: queremos um ligeiro repositório de reconforto. Pensamos num livro que se leia assimilando o máximo num tempo mínimo. Então, ele termina o prefácio dele dizendo: são 10 das muitas solicitações recebidas de vários amigos que motivaram a formação desse volume despretensioso. A gente vê que assim, são frases com palavras diferentes, mas com o mesmo sentido, todas elas, né, numa síntese simples e fácil e rápida, né? Exatamente, muito bom. E você vê que isso foi feito há quase 50 anos.
Hoje as pessoas falam para textos pequenos, que a internet usa mesmo, textos pequenos. Bem lembrado. Só que ele já fazia isso lá. Agora, se você vai lá atrás, você vê que o Jesus, é dividido o texto tudo pequenininho, as frases, capítulos pequenininho, e é cada uma, versículo 1, 2, 3, 4, você vai ver que é frases pequenas. Quer dizer, isso já é coisa lá de trás. Quando as pessoas hoje trabalham com textos pequenos, lá atrás já fazia, e o Emmanuel já está fazendo captou, isso. né? Mesmo o Sermão da Montanha, que é o mais longo, são frases que você pode estudar o Sermão da Montanha por frases específicas, né? Orações que ele traz, né? Jesus era um craque nisso. Era um craque, ele já sabia essa comunicação lá na frente. Ninguém fez igual a Jesus. Só Jesus é tudo pequenininho. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, é tudo pequenininho. Ele já estava prevendo a impaciência e a falta de tempo aqui no futuro, onde a gente não ia ter mais paciência para assistir longos vídeos, né? A gente quer a síntese de tudo, né? Não, e assim, eu estava conversando com o D'Alessandro na vinda, né, D'Alessandro? Que um espírito puro, ele precisa de muito pouco espaço para poder expressar um sentimento dele. A gente às vezes precisa fazer um livro, uma enciclopédia, para poder falar sobre um assunto e atingir. E às vezes não atinge ele com uma única frase, porque ele sabia mexer em profundidade na gente, né? E tanto é que como é que um cara paralisa uma multidão naquela época, que ia matar uma pessoa pedrada e falou, quem não errou, atira a pedra. O Kardec é tão era assim também, simples. não era? O Kardec, quando ele é falas pequenas. A pergunta pequena e a resposta pequena, do Kardec. Eles têm essa capacidade, né? Mas eu vi aqui, eu não sei se... Eu queria, se a gente pudesse ler um capítulo, já que está tão sintético, você quer falar alguma coisa aí? Eu trouxe aqui para então começar, no capítulo 2, que ele vai falar anotações do amigo, né? Que cada capítulo ele vai trazer uma conotação sempre de incentivo para quem está lendo aquele texto, como eles estão pedindo. Algo que eleve a moral e a vibração da pessoa. Então, nessa anotação de amigo, ele começa falando que a gente não deve se deixar abater. Então, por exemplo, se a gente trouxer para os dias de hoje, a gente sabe que todos nós passamos aí por diversas atribulações, aí, seja de trabalho, seja de relações na família, seja financeira. Então, no dia a dia, a gente está sempre passando por essas situações de provação, onde muitas vezes vão estimular a gente aí a um sentimento de desistir. Então, nesse texto do amigo, ele vai falando que o bom amigo é aquele que está sempre estimulando você a ter bons pensamentos, a boas atitudes, a se conectar com Deus. Que o bom amigo é aquele que vai ficar feliz quando você tiver algum êxito. O bom amigo é aquele que vai te estender a mão quando você está passando por uma situação. Então ele vai trazendo ali conotações para a gente refletir, né? Nesse texto. Ele finaliza assim, que a gente nunca pode esquecer que se você está passando por uma situação, é porque você tem condição de passar aquela situação e que aquela ali está servindo de impulso para você chegar num degrau mais acima. E que muitas vezes, quando você está passando por isso, no teu burilamento, ele fala... Muitos das pessoas que você acha que era teu amigo, elas vão se afastar. Porque quando você começa a desenvolver, vou chamar aqui, não lembro a palavra certa que ele usa, não é capacidades, mas quando você começa a ter um entendimento, às vezes alguns amigos se afastam porque falam, esse cara está ficando chato, não é mais para mim. E aí se afastam naturalmente. Aí ele fala, é a hora que você tem que persistir e perseverar e continuar, né? Mas os bons amigos vão ficar, ele fala. Porque também, nesses tempos de crise, né, que é um texto que ele escreveu, a gente também tem uma forma de reagir perante esses tempos de crise que é baseado muito em cima do nosso orgulho. Porque eu estou sofrendo, e aí eu me penalizo, e aí eu tenho dó até de mim. Sabe quando você tem até dó de você? Mas, na realidade, é o meu orgulho que está embutido nisso, porque eu sou uma pessoa tão comum quanto qualquer outra. Eu cometo os deslizes como qualquer outra. Só que, lógico, hoje eu já tenho informações suficientes que me chateia porque eu não devia estar cometendo ainda esses equívocos, né? Então, eu ia pedir para o D'Alessandro, alguém ler esse texto e a gente comentar, porque é anti-tempo de crise, não é isso? Em horas de crise. Olha lá. Em horas de crise, o texto foi a serena. Porque, como todo mundo, o mundo hoje está em horas de crise,
Vamos ver o que nosso amigo pode nos ajudar, né? Tem 2 capítulos interessantes, em horas de crise e tempo de crise. Nós vamos ler aqui em horas de crise para estimular quem está em casa. Né? Em horas de crise é o nome do capítulo. Agora vem a mensagem de Emmanuel. Acerena o coração inquieto e segue para a frente. Se errastes, há recursos de retificação. Se outros estão enganados, voltarão à verdade algum dia. Se companheiros determinados não te puderam entender a vida, em nome de Deus, trará outros que te compreenderão. Abençoa os que te deixaram em caminho, porque nem todos conseguem cumprir várias tarefas ao mesmo tempo. Agradece os que te amparam e auxiliam, e aos que possuem menos recurso que os teus. Trabalha para o bem, onde estiveres e como estiveres. Não esperes santificar-te para servir, porque ainda somos criaturas humanas, com os defeitos inerentes à nossa condição, e por isso mesmo Deus não nos confia trabalho somente compreensível no clima dos anjos. Não acredites que possas evoluir sem problemas, ou que consigas aperfeiçoar-te sem sacrifícios. Nunca descreias do poder de progredir e melhorar à custa do próprio esforço. Alegra-te constantemente. Capacita-te de que o desânimo não presta auxílio a ninguém. Se alguém te ofendeu, esquece. Reflete enquanto teremos ferido alguém sem a mínima intenção e cobre o mal com o bem. Se ouvires referências infelizes acerca de alguma pessoa, medita nas boas ações que essa criatura terá praticado ou nas boas obras que terá desejado fazer sem que isso lhe fosse possível. Em qualquer dificuldade, aconselha-te com a esperança, porque Deus tudo está modificando para melhor. Persevera no trabalho que a vida te deu a executar. Pensa no bem e fala no bem. Abençoa sempre. E se alguma provação te acompanhe com tanta força que não consigas evitar as próprias lágrimas, mesmo chorando, confie em Deus, na certeza que Deus amanhã nos concederá outro dia. Belíssimas, né? Palavras aí, cada uma delas profunda aí para o que o planeta Terra está passando, né? Em um tempo de crise, como o senhor José Nilson Salerto, Wilson, Caetano, nos estudos coletivos das casas espíritas, o mundo de regeneração, conforme Santo Agostinho aborda, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, não tem umbral em trevas. Então, se alguém está no umbral comum, por exemplo, eu já estive, né, estamos sendo capacitados para não retornarmos do umbral e sermos dignos de ser chamados, né, bem-aventurados mansos e pacíficos, herdando a terra, ser chamados de filho de Deus. Então, não é à toa que o planeta, né, nos solicita aí, né, esse olhar do espírito imortal. Como você falou, né, às vezes o orgulhoso é porque a pessoa não está se sentindo espírito imortal, se sente um humano, né, assim, numa visão muito assim medíocre da palavra humana e não bela, né? Nós, para sermos espíritos puros, antes a gente passa para a humanização, que essas virtudes, né? Porque às vezes você está numa fase, aí eu vejo lá que eu estou curtindo essa situação de sofrimento, né? Que coitado. Aí é como se falasse assim, ô Caetano, tá com peninha de você, é? Tá com peninha? É como se volta para a sua vida, né? Isso aqui é uma consequência do que já foi a causa lá atrás. Então, tudo, comentávamos agora aqui, se a gente está em tempos de crise e vivenciando essa crise, é porque é nesse momento que você tem que dar o teu testemunho, de não ficar nervoso, de não ficar agitado, porque senão, para que serve a crise? O Samuel Hahnemann fala, a crise ela é salutar, é a via de cura. Você está na via de cura. Porque a crise é onde você vai fazer análise, vai analisar as coisas que estão acontecendo com você. Você está aqui para analisar a sua vida. Você é o grande arquiteto da sua vida, não é o outro. Então você. Então a crise, ela é salutar. Às vezes a gente toma decisões equivocadas na crise. Por isso que a serenidade, a confiança, isso aí vai fazer com que a gente não perca a esperança, né? Não é, doutor Nilson? Com certeza, crise é época de mudanças. E o próprio Jesus, ele sabendo que nós estamos encarnados num planeta de prova e expiação, ele disse com muita clareza, cada qual pegue a sua cruz e siga-me. E ele deu um exemplo como é que leva a cruz, convidando cada um. O Chico é um exemplo, o autor desse livro, o Chico, quer dizer, o autor é o Emmanuel, mas o Chico psicografou. O Chico tinha tudo para viver em crise, doentinho,
perdeu a mãe cedo, o pai incompreensivo, aquele sofrimento cheio de dor, sem problema de dinheiro, saúde terrível, gente atacando ele, e ele não parou de trabalhar o tempo inteiro. O Chico é um exemplo, mas nós temos milhares de exemplos assim. Então o camarada diz, vamos, como o Emmanuel diz, vai para frente, vai com os pés cheios de sangue, mas vai para frente, vai andando para frente, porque é nesses momentos de crise. Agora, tem pessoas que aumentam, vocês conhecem, eu conheço muita gente, ninguém gosta de mim, aquela moça que diz, os rapazes bons não me querem. Eu digo, e você está preocupado? Se eles não querem, o problema é dele, não é seu. O problema seu é seja boa. E se ele não quiser, pior para ele. Ele que perdeu uma moça boa para ser companheira. Deixa de besteira e toca a tua vida, menina. Vai amando e vai servindo. Irmã Dulce não ficou esperando o tempo bom. Ela foi servindo Madre Teresa, Chico Xavier, Divaldo. O caminho é esse. Você não tem que ficar preocupado de querer ser amado. A sua preocupação é amar. O outro lhe amar é outro problema, o problema do outro, não é seu. É muito comum isso. Ninguém gosta de mim. E o que é que você tem a ver? Que ninguém você vai mudar o outro? Agora, você que tem que gostar do mundo. Se o outro não gosta de você, o problema é do outro. Toca a tua vida. E as pessoas vão assim, minha mãe é incompreensível, meu pai é incompreensível, sua mãe e seu pai é. Então pare de reclamar dela e você seja compreensiva com ela, não tem problema. Sua parte você faça, a dela é que vai fazer. Para de fazer essas bobagens, até linhas de psicologia falando mal do pai e da mãe. O cara diz, que história é essa? Você acha que falar mal do pai, você acha que no Velho Testamento está lá honrar pai e mãe, por quê? E Jesus confirma isso. Por quê? Você passa até, o sujeito fica falando mal dos pais. Eu vou dizer uma frase que é grosseira. Se você anda falando mal do seu pai e da sua mãe, cuidado que tua vida vai se atrapalhar. Para essa bobagem de falar mal do pai e da mãe, porque senão tua vida vai ficar toda atrapalhada. Não é assim mesmo. E aí, Wilson? Na lição número 7, aí, na historinha número 7, questões de mudança. Já que estava falando de mudança, né? Aí ele começa a primeira frase falando assim, não podes modificar o mundo na medida dos próprios anseios, mas pode mudar a ti mesmo. Então ele vai dando exemplos, né, de que cada um de nós pode fazer mudanças em nossas vidas a partir das observações que a gente faz nos acontecimentos que estão ao nosso entorno. Mas ele faz um alerta, mas não usa esses acontecimentos para apontar o cisco no olho do outro enquanto tu está com a trave no teu. Então ele fala, na hora da mudança, né, desses comportamentos que a gente vê nos outros, é um momento da gente refletir se aqueles comportamentos também não estão em nós. E aí ele fala assim, toma cuidado na hora do diálogo, para que o diálogo não se torne um embate, porque muitas vezes aproveita a pessoa ali na pele de cordeiro, aproveita um diálogo para ser ferino em relação ao outro. Então ele fala, toma cuidado como você vai colocar as coisas para as outras pessoas, e é muitas vezes melhor do que você falar no diálogo, é você exemplificar através do trabalho em silêncio. Então ele chama assim, a melhor forma de mudar, tentar mudar, não é falar. A melhor forma de tentar mudar é você executar, colocar a mão na massa e aguardar que o outro, através da observação, que ele fala, e muitas vezes não cria expectativa, porque pode ser que não aconteça naquele momento que você aguarde, mas que lá na frente você plantou a sementinha. Não esquecendo que a gente é só o semeador, né? Que o brotinho vai dar na hora que tiver que dar. É verdade. E você que está nos acompanhando, está gostando? Então não deixe aí de participar, de dar a sua opinião e não deixe também de se inscrever no nosso canal, nas redes da caridade, tá bom? O canal também tem o canal do Luiz Monteiro de Barros, né, que é da instituição do Centro Espírita, e o Nas Redes da Caridade é um departamento do Luiz Monteiro de Barros, tá bom? Eu queria também, para lembrar, viu, doutor Nilson, falar um pouco do seu canal, que faz tempo que a gente não anuncia, né? Ultimamente. E agora o senhor está também... Estou gravando, já está quase 500 números do André Luiz, o cientista espiritual, que eu estou chamando a atenção, que esse camarada está dizendo informações que o mundo de ciência vai ter que estudar. O trabalho imenso que ele deixou e que, com certeza, dentro de pouco tempo, os cientistas vão estudar, porque é um cientista diferente, porque é um cientista que está como espírito, que
deu milhares de informações de ciência e que o mundo científico vai ter que estudar isso, é uma coisa, é diferente. No futuro os caras vão dizer, olha, é diferente mesmo, porque os caras citam grandes cientistas que nós temos e sempre tivemos, mas esse é diferente dos outros todos, muito diferente. Isso aí... O que o doutor Nilson também está falando é o seguinte, nós estamos aqui, esse programa tem a finalidade de trazer a voz dos espíritos para a nossa realidade objetiva, para o nosso dia a dia. Então, a doutrina espírita nada mais é que as vozes dos espíritos falando assim, vamos ajudar vocês que ainda se encontram na matéria, na carne, e vão passar algumas informações para vocês viverem melhor. Então, é como se tivesse a participação deles diretamente aqui conosco. Por exemplo, nós estamos lendo um texto aqui, esse livro, que é do Emmanuel. Mas esse camarada, ele esteve pertinho da gente aqui na última encarnação. Pertinho da gente. Tem uma rodovia aqui chamada Padre Manuel da Nóbrega. Foi a última encarnação dele, dentro da Igreja Católica. Ele já teve N encarnações, como todos nós, mas fez uma proposta de vida de trazer informações já para o mundo físico, em vários aspectos, religioso, filosófico, né? E o que o doutor Nilson está falando é um outro médico, que também foi médico aqui no Rio de Janeiro, e que depois ele vem no mundo espiritual trazer informações para a gente. E o doutor Nilson está falando que ele vai falar de coisas que ainda vão acontecer. Vão acontecer. Então, para a gente entender que não é nenhuma coisa de outro mundo, é do nosso mundo mesmo. Informações do mundo espiritual para o mundo físico. Tem alguma coisa assombrosa disso? Não. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos morrer e nós vamos também querer participar desse mundo. Como? Ajudando aqueles que aqui se encontram. Vai ficar teus filhos, vai ficar teus netos, vai ficar todo mundo. Então, assim, é importante você saber sobre isso. É importante. Ele não era da Igreja Católica, hoje ele está trazendo uma informação do mundo espiritual. Não que a doutrina espírita seja uma religião como uma instituição religiosa, não. Mas sim, ela tem as suas consequências morais que fazem você se ligar a Deus. Então, nós podemos falar que sim. Então, para que entendamos a necessidade de você saber e conhecer, trazer essas informações para o seu dia a dia. Porque em tempos de crise, é importante você ter essas informações. Porque senão, eu vou achar que a vida não vale nada e cabe, então, a mim, diante de uma crise, eu tirar minha própria vida. Não é isso, doutor? Não é isso? O que nós estamos assistindo, as pessoas acham que a vida não vale nada e quer dar valor para a vida usando drogas. Olha que estrago doido. Acho que a vida não é nada suicida. Agora nós estamos entrando uma juventude belíssima, que essa juventude nossa, estão incentivando a juventude uma sexualidade descontrolada. Claro que isso vai dar problema. Não é moralismo, mas não pode entrar nesse caminho. A gente está assistindo um menino de 15 anos, já fez 4, 5 abortos. Que felicidade ela está indo nessa direção. Ninguém está com moralismo, mas calma, minha filha, vamos devagar. Precisa responsabilidade na sequência. Então, essa sociedade, jovem quer ficar rico em 1 ano de trabalho, não existe isso assim, não existe. Então, as pessoas precisam entender e começar a compreender a importância. O sujeito quer ser político para ficar rico, o que é isso? Ele vai criar problema para ele, não é esse caminho. Esse caminho, esse que ele está chamando companheiro aí, para a gente entender, companheiro, nós somos companheiros de caminhada. Uma coisa que eu sempre digo, às vezes, para os nossos companheirinhos no centro, eu digo o seguinte, aprender a ficar alegre com a vitória do outro. Vitória, sobretudo, espiritual. O outro começou a fazer um trabalhinho simples, vai descascar batata para fazer sopa. Ótimo, que bom, ele já está pegando a pista, está começando a dar passe, ótimo, está pegando a pista, está fazendo os cursos do Espiritismo que todos os centros têm, ótimo, você está pegando a pista. De ficar alegre com a vitória do outro, isso é muito importante. E nessa caminhada de companheiro tem que ser assim. Se eu estou em algum lugar, lembro do Alessandro,
veio o pensamento, eu já peço a Deus por ele, talvez naquele instante ele esteja precisando. Você lembrou de uma prima tua que você não vê há 30 anos, pede a Deus por ela, né? Que Deus ajude, que ela tenha paz, tenha equilíbrio onde estiver, o que estiver fazendo. Você não sabe o que é, e aprender a fazer, pedir um pelo outro, fazer prece, emitir bom pensamento, porque nós seremos o primeiro atingido, somos companheiros de caminhada, estamos caminhando, companheiros de caminhada. O Wilson trabalha com animais. Ele tem a porquinha da Dalgisa que ele acompanha. É uma companheira de caminhada. No estado é uma companheira. Às vezes aquela mangueirinha que está dando manga para nós é uma companheirinha de caminhadas. Nós temos que aprender a olhar. Agora, tem os companheiros que estão na nossa frente, principalmente Jesus. Esse companheiro a gente precisa escutar mais ele, porque ele tem muita sabedoria. O Emmanuel é um espírito já de muita sabedoria, nós devemos escutar. Um Chico, mas Jesus é o principal, mas nós temos muitos companheiros, e você quer saber qual é o companheiro de sabedoria? Aqueles que trabalham se harmonizando com as leis divinas. Como Jesus é o maior do nosso planeta, então a maior sabedoria é ir na direção de Jesus. Essa direção não quer dizer que nós vamos ser um cristão autêntico, mas você já tomou consciência disso, depois vai partir para a prática cristã, que é difícil e todos nós sabemos, mas é esse o caminho. Esse companheiro principal é o Jesus, que a gente tem que ficar atento para o que esse homem disse. Tá bom. Fala, D'Alessandro. Eu me lembrei do texto do Livro dos Espíritos, do depoimento do Santo Agostinho, né? Na questão 919A, ele vai também, à sua maneira, nos motivar a esse olhar do Emmanuel, do companheiro, e ele vai muito mais a fundo quando ele fala dos inimigos, porque não vai procurar o teu inimigo, que muitas vezes ele aponta realmente o que você precisa mudar, e às vezes um amigo fica constrangido em falar. Então, Santo Agostinho, no seu texto, né, por isso que a gente está indicando para as pessoas serem fiéis aos benfeitores, na questão 919A, ele até fala que o inimigo às vezes foi colocado por Deus ali para nos ajudar. O senhor José Nilson lembrou agora o Chico Xavier. Quantas vezes o Emmanuel incentivou, e Chico fez, orações para aqueles que ou combatiam a doutrina espírita. E hoje, com certeza, eles são companheiros na erraticidade, é claro, cada um desempenhando suas tarefas. Então, quando a gente tem esse olhar do espírito imortal, fica mais tranquilo as nossas provações e expiações. E aí, Wilson? No texto de número 14, que o tema é Na Visão do Mundo, né? Primeira frase do texto. Não diga que o mundo é perverso, quando é justamente do chão do mundo que se recolhe a bênção do pão. Então ele fala que a visão que a gente tem do mundo, muitas vezes, é a visão que a gente traz dentro de nós mesmos, do nosso comportamento. Então, quando eu olho, por exemplo, para o D'Alessandro, eu posso falar que o D'Alessandro é um cara alegre, feliz, ou um outro pode olhar e falar que o D'Alessandro é um cara egóico e orgulhoso. Então, cada um vai ver no outro o reflexo de si mesmo, ele fala. Então, ele fala, aquilo que você vai fazer no mundo é aquilo que vai realmente te representar para ti. E muitas vezes você não vai ser compreendido, aceito e entendido. Mas ele fala, mas mesmo assim faça. Assim como o Dr. Zé Nilson falou do exemplo da Madre Teresa e de tantos outros que trabalharam, não ficou aguardando que o outro auxiliasse, que o outro estendesse a mão, que o outro fizesse. Porque muitas vezes a gente vê isso, por exemplo, nos trabalhos de voluntariados na casa espírita, nos lugares, a pessoa fala, eu não vou fazer porque o outro não faz. Eu estava conversando aqui antes de começar sobre os jovens. Os jovens hoje realmente acham que fazem muito quando pedem alguma coisa no trabalho. Não, isso não faz parte do que eu combinei. E não querem se esforçar um pouco mais porque acham que já fazem demais. Então a gente tem que tomar muito cuidado para fazer o máximo que ele fala aqui nesse texto, na visão do mundo, que a gente possa fazer. Porque muitas vezes eu falo, vou fazer mais para frente, mas e se o mais para frente não chegar? Se a gente não tiver oportunidade? Eu tenho um amigo próximo que eu falo, vamos lá, vamos trabalhar, vamos lá ser voluntário no Luiz Monteiro, vamos trabalhar no café. Agora não dá, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar, quando eu ficar mais velho eu vou. Mas e se o mais velho não der tempo de chegar? Se desencarnar antes, e aí? Vai chegar lá pro Pedrão e vai falar, eu queria, mas não deu tempo. Vai falar o quê? Aí o Pedrão vai falar, não tem jeito, filho, agora dançou. É assim mesmo, né? Pessoal, vocês aí continuem fazendo as suas colocações, não deixem aí de participar do programa. Eu acho que hoje a gente tem algumas informações a dar ou não? Acho que não.
Hoje passar algum post? Produção, vai ter alguma coisa ou não? Propaganda, nada? A propaganda eu acho que era da Semana Espírita, né? Vamos passar? Semana Espírita da Praia Produção, Grande do Guarujá. Senão né? nós vamos continuar aqui. Eu queria também falar que todos os domingos, às 8 horas da manhã, o Wilson desenvolve um trabalho lá no Luiz Monteiro de Barros, Silva Jardim número 1, junto aos animais. Passe aos animais e, eu não sei, nós mostramos aqui a última vez que teve a psico... Não, ainda não. A gente vai ter a oportunidade de trazer o Diego aqui para participar do programa. Fala um pouquinho, Wilson, desse dia aí, por favor. Do Diego? Do Diego. E que ele foi lá na instituição. Hoje existe uma mediunidade, amigos, que chama psicopiquitografia, que, para ficar mais fácil vocês lembrarem, lembra da mediunidade do Gasparetto, né, que pintava alguns quadros, mas esse rapaz, ele, através da mediunidade, ele pinta figuras, rostos com giz de cera. Então ele esteve lá no Luiz Monteiro no domingo e teve um grande número de pessoas que foram assistir. A gente até colocou aí nas redes sociais as pinturas dele e algumas estão lá no Luiz Monteiro à disposição para ver. Mas eu gostaria de convidar vocês que todo domingo, então às 8 horas, a gente está estudando um livro novo agora, nós começamos a estudar um livro, Os Animais na Obra de Deus, de Gesiel Andrade, onde nesse livro ele vai falar da evolução, criação e evolução do princípio inteligente. Como se dá essa evolução do princípio inteligente através de diversos reinos, como ele se capacita, como é que ele vai buscar conhecimento, como pela lei do determinismo, esse princípio inteligente ele vai interagir um com o outro. Entendi. E através muitas vezes do atrito, muitas vezes da dor, ele vai se capacitando, se evoluindo até chegar um dia na condição de homens rumo à angelitude. Então é um livro muito bacana. Começamos aí o estudo agora apenas há 2 domingos, então eu gostaria de convidar todos vocês a participarem e depois às 9 horas estar conosco com o seu animalzinho, com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, para participar do Evangelho através ali do passe e da palestra. E os animais são realmente um companheiro, né? Hoje muitas pessoas aí vivem sós, né? E os cachorros, os gatos aí acabam preenchendo esse espaço, né? A gente vê, antigamente falava que a gente era dono do cão, aí depois mudou-se o termo para tutor, porque você não pode ser o dono de um ser vivo. E hoje o termo que mais se usa, que Marcel Benedetti trouxe para nós aí nos livros já no ano 2000, que os animais são nossos companheiros de jornada. E eu acho que é o termo realmente mais adequado, porque um companheiro é aquele que convive com você e que te ensina e que aprende. Existe uma troca de informações. E o quanto a gente ensina para o nosso bichinho, para o nosso cãozinho, nosso gatinho, ensina o que é? No sentido de ajudar que ele se capacite. Aqui não pode fazer xixi aqui, não pode rasgar o sofá ali, não pode fazer bagunça. Então a gente vai ensinando, ele vai aprendendo. Em contrapartida, ele auxilia que a gente desenvolva virtudes amorosas, né? Carinho, amor, paciência, caridade, né? Quanto que a gente desenvolve de amor ali no contato com eles. Então esse termo companheiro de jornada, eu acho que hoje realmente é o mais adequado para a gente tratar aí os nossos peludinhos. Legal. Então, domingo, 9 horas da manhã, leve o seu animalzinho, né? Seu pet. Usa pet? Como é que é? Pode usar pet também. Pode também usar pet. Lá no Luiz Monteiro, Silva Jardim número 1, e participe lá com o Wilson e toda uma turma aí preparada para recebê-lo. Eu vi a propaganda aí, produção. Vai ter agora camisa? É isso? A produção está mais... Aí, ó. A camiseta está mostrando lá o sinal da Está mostrando? Tá mostrando Camiseta agora, já está no ar? Tá. Pessoal, aí, a camiseta está no ar. Aliás, a camiseta está no ar. Paga lá pelo Pix. Quer adquirir uma camiseta? Tem um Pix aí na sua tela. São R$50. Aí a gente entrega a camiseta para você, tá bom? É uma forma de colaborar para a manutenção do programa no ar. Tem mais alguma coisa, produção? Vamos lá. Uma das atividades que desenvolve junto às crianças, um projeto que tem lá, Criando Asas, é o apoio escolar. Então, é o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, mas eu vou dar um spoiler aqui. Parece que vai ter o ensino fundamental 1. Parece. Eu estive conversando com os professores, nós vamos ter um 1 também, tá bom? Então, aí são professores já, às vezes aposentados, pessoas de muita experiência, tá? Estão lá dando aula de reforço escolar.
As matérias são língua portuguesa, matemática e ciências. Pessoal, tem gente lá muito boa aqui dando aula, viu? Tem pessoas que escrevem livros. Nós temos um professor de matemática de São Paulo, que é escritor de livro, que é adotado pelo sistema educacional aí brasileiro. Então, todos as segundas, terças e quintas, das 19, agora está mudando o horário, eu acho que já mudou esse horário, mas você entra em contato lá, 32235635, ou então 988-368136, e fale com o Luiz Monteiro a respeito do horário, né? Parece que o horário agora nós antecipamos para as 6h30, tá bom? Mas toda segunda, terça e quinta, aula de apoio escolar, liga lá no telefone 32235635 e você vai ficar por dentro. Leve seu filho, seu amigo, a quem esteja precisando de reforço escolar para poder passar de ano melhor, não é isso, Daissan? É mesmo. Tá bom. Tem mais alguma coisa, produção? Não. Agora você vê, Fala, ele doutor. falou desse... Não é do companheiro, ele citou o negócio dos animais. Ontem eu conversei com um cidadão, Engels, o nome dele, é um homem muito preparado, é uma pessoa, ele é engenheiro, advogado, é um cara preparado. E ele ficou só, os filhos já cresceram, estava só, e ele disse que ele vem saindo de um local e um cachorro vira-lata começa a acompanhar ele. Andou, o cara disse, sentou num bar para fazer um lanche, e o cachorro sentou na cadeira vizinha dele, da mesa. Aí o garçom veio, ele disse, esse cachorro veio me acompanhar. O cachorro, ele pediu o lanche dele, e o camarada disse, eu tenho um jeito de tirar ele daqui. Aí pegou um lanchinho, uma comidinha, e mostrou para o cachorro e botou numa árvore em frente lá que tinha nessa lanchonete. O cachorro foi lá, pegou e voltou para a mesa, veio comer na mesa já dele. Eita. Aí ele disse, eu vou ficar com esse cachorro. Ficou com o cachorro, já tem 10 anos. Ele disse, o cachorro é um companheirão meu. Ele disse, você sabe que há pouco tempo, eu saindo com ele, vieram 2 caras me roubar, esse cachorro deu em cima dos caras, botaram os caras para fora. Ele disse, você veja que coisa interessante essa lição que ele contou para mim ontem, esse caso. Eu digo, olha, que coisa interessante. O cachorro acompanhou ele, sentou na mesa, ele sentou, o cachorro sentou na... Porque falam que assim, você não escolhe o bichinho, ele que te escolhe, né? E aí, no caso, ele falou, pera, meu amigo, tá na hora de eu te acompanhar. Foi. E ele pegou, Não é interessante tem 10 isso? anos que o cachorro, ele falou, é um amigão meu aí, esse cachorro. Você sabe que é uma pergunta muito recorrente, né? A pessoa que perde um animalzinho, um bichinho, pergunta lá no trabalho, eu queria que esse animal voltasse para mim na reencarnação, como é que faz, né? A pessoa fica procurando, mas é exatamente isso dessa história. Você não precisa fazer nada, porque se a espiritualidade perceber que na reencarnação daquele princípio inteligente, ele ainda vai ter coisa a aprender com aquele núcleo familiar, né? E que ele também vai poder ensinar muito, vai existir essa ligação, em algum momento vai acontecer isso, você vai estar andando na rua, vai bater o olhar num animal e ele vai começar a te seguir, e essa relação ela vai ser reatada de alguma forma. Porque é assim mesmo que funciona. Porque eu vejo assim, não tem jeito. Quando você desenvolveu um sentimento um pouco mais nobre por alguém, essa ligação se perde mais. Você não vê Jesus pela humanidade? Não se perde nunca mais. Porque o sentimento, ele puro ainda, vamos falar no caso dele, puro, é uma coisa que não tem mais como você desligar. É mesmo quando ele fala assim, eu e o Pai somos um. Porque já desenvolveu um sentimento que não tem como você desligar. Então, com os animaizinhos, eu acho que acontece a mesma coisa. Às vezes, quando vão conversar comigo, eu falo, olha, a partir do momento que você desenvolveu esse potencial, essa fagulha do amor por um animalzinho, um bichinho, um passarinho, nunca mais se perde. Ele vai voltar, não tenha dúvida. A gente não pode ter dúvida. Porque isso faz parte desse processo de crescimento. Se isso acontece com um bichinho, imagine com outro semelhante seu. Sim. Um filho, uma filha. Não se perde nunca mais. A ligação cada vez se estreita, né? Por isso que ele fala do honrar pai e mãe. Porque são espíritos que já estão capacitados a falar, vamos te receber. Apesar de ser você, vamos te receber, né? Porque é para o aprendizado de todo mundo. Então, é assim, essa conexão, e a internet mostra isso.
Nós estamos conectados. Não tem como fazer essa desconexão quando o sentimento de amor, pelo menos um princípio de amor já está instalado ali, né? Então, e os animais vêm ensinar isso. Ou então às vezes vem desabrochar no ser humano. Às vezes está uma pedra lá, aí vem um gatinho, um cachorrinho, alguma coisa, né? E abre esse... E por isso que a consideração tem que ser muito grande. E eu acho que quanto mais entendimento tiver, mais com a natureza vai ser a mesma coisa. Eu só pude estar aqui nesse planeta quando as plantas permitiram, porque elas que deixaram a dosagem de oxigênio normal para mim, para eu poder me tornar um mamífero e assim por diante. Olha, a relação, ela é muito íntima, ela é de cooperação, não é a competição que nem nós estamos na Olimpíada aí, né? Que vai parar um pouco isso aí, né? E vai ser cooperação, porque os limites, o ser humano chegou no limite. Eu vejo pela natação, do primeiro ao oitavo, estão todos no mesmo segundo. Às vezes estão todos no mesmo décimo. Não tem mais diferença. E quando surge uma diferença discrepante, agora, surgiu no 100 livre, na natação, falam os caras, é impossível, humanamente é impossível. O cara deu 46,40. É impossível isso. Porque já sabem, vem trabalhando há tantos anos nisso, sabe que é o limite. E aí agora é só cooperação, um aplaude o outro, como o doutor Nilson falou. Bom, vamos... Eu queria, então, isso que você falou agora, cooperação, eu queria perguntar um negócio para o D'Alessandro, que tem mais... Ele é o que convive mais com os jovens hoje em dia, né? Por causa da profissão de professor. Eu lembro na época da gente, de moleque, a gente tinha um apreço muito grande pelas amizades, pelos grupos. Eu lembro de que os amigos iam na minha casa estudar, depois sempre tinha lanchinha, a gente ficava jogando jogo, banco imobiliário, detetive, saía junto, né? Ia para os lugares. Mas hoje, num tempo assim de internet, virtual, ainda existe isso, porque eu vejo assim uma separação muito grande. Eu vejo os jovens numa casa, um jogando, o outro não tem aquela aproximação. E o tema desse livro é isso, é companheirismo. E companheirismo a gente subentende que é a pessoa que está junto ali, na alegria e na tristeza. Sim. Como é que você vê isso? Existe ainda esse companheirismo que a gente tinha na nossa época, então, D'Alessandro? existe quando a gente é pequenininho. A gente vê isso, é muito comum realmente, né? Nas crianças ali. Chega uma certa idade, na adolescência, justamente pela facilidade e acomodação deles, e às vezes até incentivado pelos pais, porque muitos pais quer essa super proteção filho, ainda mais se ficar vendo mídia e só vê o lado negativo da mídia. Olha, estão matando não sei quantas pessoas e tal. Então, o que eu vejo hoje é isso. Há um companheirismo, mas um companheirismo mais digital. Então, aquele colega ali da sala de aula está ali com ele, interagindo de vez em quando na sala de aula, mas em casa estão jogando online com outro que se encontra em outro país. Então, realmente, esse companheirismo de estar mais próximo, né, pele a pele, como é até um alerta do benfeitor, que foi médico homeopata, no livro Trilhas da Libertação, é um dos primeiros capítulos, ele fala por que é importante a casa espírita. É porque quando a gente está na casa espírita, os benfeitores sabem que pode manipular os fluidos e dar nos passe. À distância, às vezes, nós, por exemplo, se quiséssemos só estudar, escutar palestra em casa, dificultaria a ação deles. Numa casa espírita, não sou eu estou só apontando ali. Ernesto Campos, que é um benfeitor que explica para Manuel Filomeno de Miranda. Então precisa que isso existe nas colônias. Um benfeitor se materializa, ele vai falar, né, o Asclepios, que o senhor José Nilson já estudou no canal da AME, junto com a Giovanni, a Célia e o Flávio. Por que o Asclepios se materializou, deu aquela palestra belíssima e depois, é claro, interagiu com as pessoas? Porque esse companheirismo pele a pele. Então, realmente, os jovens hoje vão perceber isso mais tarde por causa também dessa outro lado. Pais superprotetores, às vezes vós ou vós também achando, meu filho não pode sair dessa casa, dar 10 passos no vizinho, senão vai ser assaltado. Cuidado, né? Todo excesso, como diz os gregos, é prejudicial. Vai muito dos pais, né? Porque isso, nós pais aí que temos essa responsabilidade de permitir isso ou não permitir, de orientar de alguma forma, porque realmente é sedutora a internet. Você não tem a dúvida, né? Sabe, Caetano, eu fico... Uma coisa que às vezes eu repito muito isso. Homem e mulher.
Normalmente há uns infantis querendo fazer uma briga entre isso. Em termos de companheiro, no nosso planeta, a maior parceria de companheiro é um homem e uma mulher. As mães têm que ensinar para os filhos, os educadores, desde pequenininhos, olha a menina como uma companheira de caminhada, o menino a mesma coisa. Companheira de caminhada, esses parceiros, é coisa boa, parceiro é coisa boa. Não precisa ser esposa, ser namorada, amante, ficante, é para ser parceira. Parceira no trabalho, parceira na religião, parceira no lazer, parceira na busca do entendimento de arte, de ciência, parceiro no processo evolutivo. Quando o homem olhar a mulher como parceira, ele vai ter muito respeito por ela. E ela também olhar o homem como parceiro, vai ter muito respeito. Nós estamos assistindo muito desrespeito, o homem desrespeitando a mulher e a mulher desrespeitando o homem. Isso é uma coisa terrível. No mundo espiritual, você vê, olha as parcerias lá. Olha se todo mundo não é parceiro na irmã veneranda lá no nosso lar. Olha o André com aquela enfermeirinha, ela sendo parceira dele em tudo. Até quando ele esteve aqui, que ficou em agressão, ele pensou nela, ela veio ajudá-lo. É esse caminho que tem que olhar como companheiro, como parceiro, companheiro de caminhada, de jornada. Isso é muito importante, porque está criando isso e tem alguns grupos olhando como se a mulher fosse, o homem fosse adversário da mulher e coisa, tudo é machismo, tudo é feminismo. Precisa parar essa loucura desse tipo de pensamento, passar a olhar como uma companheirinha de jornada e nesse processo evolutivo que vai de encontro ao que confirma o trabalho que o Emmanuel está dizendo. Não é, Wilson? Exatamente, é isso aí. Tem uma outra lição aqui, que é a lição número 20, Caetano. 20. Que fala o tesouro máximo. É um tema aí bacana, né? Primeira frase do tesouro máximo. Talvez tenha alcançado a crise das grandes perdas que se marcam no mundo como sendo instantes inovidáveis da dor. Assumiste compromisso de cuja execução companheiros queridos desertaram. Então ele fala, muitas vezes a gente é impelido a determinados trabalhos dentro daí da nossa caminhada evolutiva, onde a gente vai se ver sozinho, onde dentro desses trabalhos a gente vai ver umas dificuldades muito grandes. E eu acho que aí vocês podem até falar sobre isso, Dr. Zé Nilson e você, Caetano, porque como presidente de uma casa espírita há tantos anos, né, quantas pessoas já passaram ali, quantas alegrias, quantas, às vezes, vou chamar de decepção, porque não deixa de ser uma decepção, às vezes quando você cria uma expectativa num grupo ou em alguém. Então, assim, eu acho que você poderia dar até um testemunho aí, que não é fácil, mas tenho o prazer de você ver ali o Luiz Monteiro, uma casa que começou ali pequena, como é o nome ali da rua? Na 7 de setembro, e hoje é o que é. Então a gente vê o trabalho progredindo, mas é no esforço próprio, às vezes, de cada um para poder manter aquilo ali, mas a gente nunca pode criar expectativas, né? Então ele fala que o tesouro do mundo é você ver ali, através do teu trabalho de formiguinha, crescer e prosperar algo que vai ficar aí para a eternidade, né? Que é o caso do Luiz Monteiro, né? Não, pode. Não, eu vejo assim, Wilson. Primeiro que a gente não se coloca, nem se classifica aí como alguma coisa maior, né? Muito pelo contrário, você só assumiu responsabilidade. Quando você assumiu uma responsabilidade, é que talvez no passado você fugiu das responsabilidades. E hoje, mesmo o contrário, a sua vontade, você é impelido a isso. Porque te colocam nessa situação. Se te colocam nessa situação, você tem que obedecer. Hoje você tem que ser mais obediente que no passado, porque no passado você foi muito desobediente. Mesmo que você não entenda, você obedece, porque você sabe que você está sendo orientado. Você é como os espíritos falam aí, são títeres, são bonecos, nós estamos sendo manipulados a todo instante. Você se esforça para poder ser manipulado por bons espíritos. Essa é a lógica da situação. Agora, quando tem uma casa, tem essa responsabilidade, eu honestamente, eu nunca pensei nesse aspecto, não. Eu sei que muitas pessoas vão vir e muitas vão deixar de vir. Faz parte do processo, é natural isso. Não vejo com menos valor nenhum.
Eu vejo assim como oportunidade. Eu estou tendo oportunidade. Antes eu reclamava muito. Agora eu agradeço, né? Mas eu vejo assim, quando a gente perde a oportunidade de ser companheiro, trabalhar num trabalho de fraternidade, ser solidário, ele é importante na nossa vida. Onde quer que seja, numa igreja, num centro espírita, num templo, são oportunidades. Só que aqui a gente tem uma oportunidade maior porque você vai saber sobre sua realidade espiritual. Isso é fantástico. Você está encarnado e você sabe da vida do desencarnado, como você vai voltar. Então, assim, isso é assim, você está na frente das pessoas. Não moralmente, nada de conhecimento, você está. Então, você tem que ter uma compreensão muito maior com todo mundo. Porque você já sabe. Verdade, tá certo. Então, não tem segredo. Né? Não vejo... Uma vez, numa entrevista, a pessoa estava querendo enaltecer, valorizar o trabalho, e faz isso, faz aquilo. Como é que você se sente? Eu me sinto normal. Normal. Às vezes, normal, você se sente normal no sentido de estar fazendo alguma coisa que devia estar fazendo já. Agora, eu me sinto, às vezes, em débito poder estar fazendo muito mais, porque nós temos capacidade de fazer muito mais. Então, às vezes, pensa assim, poderia estar fazendo mais. Estou dentro das minhas forças? Não sei. Mas que poderia. Porque o próprio Jesus já alertou, né? Que nós somos Deus, temos condições de fazer muito mais, mas se a gente quiser, e eu não tenho dúvidas disso. Porque se você pegar pessoas, você não vai querer se comparar a um Chico Xavier. Mas se ele fez, diante de toda a dificuldade, de toda a debilidade física, ele fez, por que eu vou reclamar? Por que eu vou lamentar? Né? Olha, quando eu leio a vida desse homem, aí aos 8 anos de idade, ele adquire uma doença porque está trabalhando, 8 anos de idade. É uma criança que era para estar brincando, que hoje muitos pais aí não compreenderiam isso, que ficam cheios de melindres aí com filho, de protecionismo. E o cara viveu 92 anos, só que ele produziu uma imensidão de coisa. 8 anos, você quer trabalhar, e não trabalhava 1 hora, 2 horas, 8 horas. Assim, é uma coisa absurda. Assim, ele veio trazer um exemplo para a gente que a gente não tem capacidade de mensurar isso. Então, assim, é importante que a gente se mire nessas pessoas, porque essas pessoas vieram para mostrar que você é capaz, que a gente tem essa capacidade, né? Bom, e aí? Vamos encerrar? Podemos encerrar? Doutor Nilson, que diz o senhor diante de tudo isso? Não digo, eu só digo assim que as pessoas aproveitem esse momento que está e aproveitem os companheiros que a vida está lhe dando. Se é seu pai, sua mãe, sua esposa, esposo, filhos, irmãos, companheiro, não lamente. Quem quiser ir embora, vá embora, não tem problema, não lamente, faça a sua parte. Quem for chegando, você também vai fazendo sua parte. Aproveite o momento que a vida está lhe dando. Não se coloque como vítima hora nenhuma e vá fazendo, porque a mão de Deus não para de ajudar. Você, quando pensar que está sozinho, pode ficar certo que tem uma multidão acompanhando, atento. Tem muitas almas do outro lado, almas queridas torcendo por você. Tem um anjo da guarda, tem um mentor espiritual. Você está tendo a oportunidade de resgatar alguma coisa, de viver algumas experiências como expiação. Agradeça a Deus e vá em frente. Agora, para não se perder, lembrar que você tem que se harmonizar com as leis divinas. E não é fácil, mas é esse o caminho. E as leis divinas, o Kardec vai mostrando para nós que Jesus é o grande comandante. Então nós temos que, eu sempre faço essa comparação, nós temos trilhões de células que é comandada pelo nosso espírito, trilhões.
Jesus comanda esses trilhões de espíritos que está aqui de princípio inteligente da Terra. Então, se a nossa célula quiser fazer alguma coisa fora do comando, ela vai criar transtorno para ela e para os outros. Se nós quisermos fazer alguma coisa fora do comando do Cristo, a chance de se atrapalhar é muito grande. Então, confiar no comandante, como as nossas células têm que confiar no nosso comandante, que é o nosso espírito, confiar no comandante, essas crises que está vendo aí no passo, é tudo transitória, porque o comandante está de olho e vai colocar a casa em ordem, porque para isso que ele é comandante. Tá ótimo. Até o próximo encontro nosso. Tá ótimo. D'Alessandro, por favor. Então agradeço os companheiros de bancada, o Caetano, o Wilson, o José Nilson, os companheiros e companheiras, né, de vossas casas, emitindo sempre bons pensamentos. E aí a todos os pais, já que amanhã vai ser o Dia dos Pais, companheiros, sejam eles encarnados ou desencarnados. Nossa gratidão. Wilson, por gentileza. Agradecendo a todos, nosso muito obrigado aí por mais um sábado de estar conosco. Fiquem bem e cuidem bem dos seus companheiros de quatro patas aí. Um bom sábado. Legal. Pessoal, foi uma alegria muito grande estar com vocês, falando um assunto tão importante para todos nós. Não deixe de refletir sobre esse tema. Não deixe de ler essa obra. Não deixe. Leia. Compre esse livro. Busque aí na PDF, né? Nas livrarias virtuais. Procure praticar essa boa leitura, que isso vai ser um companheiro para a sua vida toda. E com toda certeza vai te ajudar a abrir a mente para poder clarear a nossa mente, principalmente nesses momentos de crise. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.